trouxe aí, já está tudo certo, o empréstimo com 1 ano de contrato aí, prioridade do Vasco nessa renovação de empréstimo no ano que vem, ou até numa compra do Coutinho. E o Vasco está esperando a documentação do Coutinho para anunciar ele oficialmente. O Vasco está pronto para anunciar Felipe Coutinho, então tinha uma expectativa, tem ainda expectativa dessa documentação chegar para que o Vasco anuncie amanhã. Mas, enquanto não chega essa documentação, o Vasco já tem se movimentado de outras formas. O clube prepara aí um evento no dia 13 de julho, um final de semana, um sábado, onde o Vasco não vai jogar, não vai entrar em campo, para fazer essa apresentação do Felipe Coutinho em São Januário. Lembrando que São Januário é o seu último ano do antigo São Januário, desse São Januário que todo mundo conhece, histórico. Então vai ser uma grande apresentação e a última grande apresentação de um grande atleta, Felipe Coutinho, formado em São Januário, que deve contar com artistas vascaínos, deve contar com pessoas muito importantes na história do Vasco também. E a preparação do Felipe Coutinho, ela vai começar assim que ele assinar esse contrato. Então, ele só pode começar a treinar no CT Moacir Barbosa depois dessa assinatura desse contrato. No dia 11, ele vai ser inscrito como jogador do Vasco no BID, e aí no dia 17, na partida contra o Atlético Goianiense, o planejamento do Vasco é já dar minutos ao Felipe Coutinho, para que aí sim ele já esteja pronto na Copa do Brasil, nas oitavas de final, e possa ajudar o Vasco estando 100%. Só lembrando, Felipe Coutinho, Alex Teixeira e Souza já vem treinando individualmente com o seu preparador físico, estão em boa forma, é mais uma questão de ritmo de jogo de fato. E aí a gente está falando, Vene, de 3 jogadores importantes, principalmente o Coutinho, e são raros os jogadores que chegam num clube e mudam o que eles têm, o que eles se propõem a jogar, né? Hoje a gente encontra nesse cenário brasileiro o Everton Ribeiro, que já comentamos tanto por aqui, não que ele seja só a andorinha do Bahia, mas ele é realmente um personagem importantíssimo, né? Onde o Everton chega, o Everton briga por título. É só vocês olharem os últimos anos do Everton no Brasil. A última década. Exato, a última década. O Cruzeiro, depois ele sai, quando volta o Flamengo, agora o Bahia. Então, assim, é um jogador que muda o jeito, o que aquele time briga, né? É claro que talvez seja tarde para o Coutinho brigar por alguma coisa no futebol brasileiro, mas talvez salvar o ano do Vasco, Vene Casagrande. Eu acho que ele tem potencial para sozinho fazer isso. Talvez, individualmente falando, o Coutinho esteja pensando que o título dele seja salvar o Vasco da Gama, Verdade. ou tirar o Vasco da Gama desse momento ruim que o clube está vivendo. E a gente sabe que o Coutinho tem uma relação muito próxima, enfim, tem até uma parede, o Pedrosa pode me corrigir se eu estiver errado, uma parede lá em São Januário que é pintado com a imagem do Coutinho. Então, de fato, acho que o Coutinho, na cabeça dele, o título pode ser esse, você tirar o momento do Vasco desse momento ruim que ele esteja vivendo. Agora, Coutinho, Souza, beleza, o Alex Teixeira eu não considero reforço. Já falei, vou repetir o que eu falei aqui anteriormente. Mas talvez com os outros? Não vejo isso não, de verdade, Fernandinha Maia. Talvez eu vejo. Talvez o rendimento dele melhore, de fato, porque ele vai jogar ao lado do Coutinho, ao lado do Paê, a gente não pode esquecer do Paê, tem o Souza, mas até nesse momento, até ele entrar em campo, eu não considero o Alex Teixeira um reforço. Um jogador para compor elenco, ponto, e acabou. Mas o Coutinho, de fato, é um baita reforço, acho que o torcedor vascaíno tem que comemorar, independentemente seja por empréstimo ou definitivo. Só um ponto que eu acho importante do que vocês falaram o básico, o mínimo é permanecer. O objetivo não é esse. Esse é o mínimo na cabeça deles. Por quê? Porque quando o Felipe Coutinho aceitou jogar no Vasco da Gama, o Pedrinho fez promessas a ele de que ele faria um time competitivo. Então não é só o Coutinho, o Alex Teixeira, o Souza que vão chegar. Já tem o Emerson Rodrigues que está contratado, o Vasco está em busca de um zagueiro, inclusive ontem perdeu o João Vitor, vai ficar pelo menos aí 6 semanas afastado por conta de uma lesão no ligamento, e é um zagueiro que vinha jogando muita bola no Vasco. Então é uma posição prioritária, volante também é uma posição prioritária. Então, assim, o básico, o mínimo, é que ele permaneça. Mas o grande objetivo do Vasco com essa segunda janela é reforçar o time para que o Vasco consiga uma vaga na Sul-Americana. Conseguindo uma vaga na Sul-Americana e até indo mais longe na Copa do Brasil, que é uma competição teoricamente mais acessível, aí eles vão considerar essa uma boa temporada. Eu acho que só permanecer, que para o Vascaíno já seria um alívio imenso, não é o grande objetivo. E não é só isso, é não ficar até a última rodada. Exatamente. Com a corda no pescoço, né, gente? Gente, peraí. Léo Jardim, vou botar o João Vitor no bolo aí. João Vitor, Lucas Piton, Coutinho, Paier, Verrete, o Souza também. Chegando mais 3, 4 peças, o Vasco tem um time que pode ficar no meio de tabela tranquilamente. O Adson também. O Adson vem jogando muita bola, enfim, eu poderia citar outros aqui.
O mínimo é esse, tem que reforçar no meio do ano para poder dar um segundo semestre tranquilo para a torcida do Vasco. Você falou aí do João Vitor, são 6 semanas, 6 semanas, é isso? é cerca de 6 semanas, né? Porque foi até com choque com o zagueiro do Botafogo, é muito importante a gente frisar isso. Uma coisa é lesão muscular, gente, aí a gente pode contestar a preparação física. Agora, choque, quando o cara tem um choque e ele tem uma lesão ligamentar, como foi do João Vitor, não tem como prever isso, não tem como prever, é uma coisa de jogo, é acidente de trabalho. Igual Estrela. Exatamente, acidente de trabalho, não tem como prever isso, então isso é muito importante a gente deixar claro. E o Vasco deve ir na quarta-feira contra o Fortaleza, Léo e Maicon novamente, o que espanta um pouquinho a torcida do Vasco. O Vasco é a pior defesa do Campeonato Brasileiro e que vinha se estabilizando com o João Vitor. Então, uma grande perda, talvez pior que ele, só o Verratti. Vamos lá agora, ainda aguardando a chegada do Thiago Almada, o Botafogo. O nível e poder ajudar o grupo com as minhas boas atuações. Tudo bem, Alan? Seja bem-vindo. Aline Nastari, TNT Esportes. Queria que você, se pudesse falar da escolha do número do 28 e acho que durante esse processo, né, de demora de chegar, acho que gerou muita repercussão com toda essa situação de Coutinho, Alex Teixeira, Souza, jogadores que você jogou por muito tempo perto, e essa história de não vai mais para o Botafogo, vai para o Vasco, você já estava fechado com o Botafogo. Então a minha pergunta mais especificamente é se o Coutinho de fato fez o contato com você como ele fez com o Alex e com o Souza. Primeiramente, sobre o número, boa tarde. O número foi uma lista que chegou, né, dos possíveis números livres. Eu sentei com a minha esposa, com meus filhos ali, para tentar achar um número que poderia ser legal para a gente. O número 28 foi o que a gente escolheu, mas nunca me apeguei muito aos números, né? Então, espero que o 28 também possa me dar muita sorte, como tive com meus outros números nas equipes antigas. Em relação ao Coutinho, a gente tem uma amizade muito grande, ele é padrinho de casamento para mim, eu sou padrinho de casamento para ele, a gente é vizinho, a gente mora muito perto ali, então acho que por nossa amizade, por nosso dia a dia, a gente está sempre juntos, acaba criando algumas coisas que não são verdade, né, que saiu muitas coisas na internet. Eu, como não sou muito ativo nas redes sociais, acabo só olhando ali e deixando correr, porque o que vale é o que eu assinei em janeiro com o Botafogo, né, o Botafogo foi um clube que fez de tudo para que pudesse dar certo, e então não teve um segundo momento pensar em o Vasco ou não. Então, isso não aconteceu, de fato não aconteceu. Essa convivência mesmo do dia a dia, da amizade que a gente tem, mas nada além disso. Alan. Com atualizações importantes vindas da Prefeitura. Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, convocou o torcedor cruzmaltino para o jogo dessa quarta-feira contra o Fortaleza. O motivo, antes da partida, o Paes vai sancionar a lei de potencial construtivo de São Januário. Importante dizer que, a partir daí, a última etapa estará sendo concluída, a aprovação final da reforma de São Januário. Estádio construído em 1927, que depende demais de uma melhora, de uma ampla reforma e ampliação para que possa se tornar uma arena moderna e multiuso. Com a venda desse potencial construtivo, o Vasco resolve o único problema que o impedia de tocar essa obra. A tendência é que a reforma comece assim que o Campeonato Brasileiro terminar. Pedrinho já havia conseguido com a Crefisa, o José Roberto Lamáquia, a venda dos naming rights com o potencial construtivo. Toda a grana necessária para a reforma, para a reconstrução de São Januário estará atualizada e pronta. Só para completar sobre o Vasco, Alex Teixeira deve ter condição de jogo para estrear pelo Vasco no dia 17 de julho contra o Atlético Goianiense. Já Souza e Felipe Coutinho devem precisar de mais uma semana para estrearem pelo clube. A tendência é que eles estejam em campo no dia 24 contra o Cuiabá. Os 3 reforços já contratados, embora o anúncio ainda não tenha sido feito. O Felipe Coutinho chega por empréstimo de uma temporada junto ao Aston Villa. O Souza rescindiu seu contrato no Istambul Basaksehir e vai assinar até dezembro. Mesma situação do Alex Teixeira, que estava desempregado. Só para completar sobre o Vasco, Andrés Vomberger. Ele é um atacante argentino/esloveno. Pertencia a um time chamado Al Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes. Está livre no mercado, foi oferecido ao Vasco e tem seu nome estudado. Temporada lá no futebol árabe de 31 partidas, 10 gols e 3 assistências. Também passou recentemente pelo São Lourenço por 2 temporadas. Bora falar
Portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento o Nicola, o Pedrosa também atualizando sobre tudo que envolve o Vasco da Gama. Ainda por cima tem uma informação aqui importante, que o Ramalho, zagueiro do PSV, que está de saída, inclusive vai encerrar seu vínculo muito em breve com a equipe holandesa, e a tendência é que não tenha permanência garantida lá no futebol europeu. Ele foi campeão recentemente, e a tendência é que o Vasco vá para cima para poder buscar esse jogador. Até porque, como você disse, como você conseguiu acompanhar nesse momento, o Vasco também monitora outras posições, atacante, meia, o Vasco monitora também zagueiro, ainda mais que agora com o João Vitor machucado. E a entrevista que o Ramalho passou foi o seguinte, ó: o mais importante é que quero ficar no clube ou ir para um clube que realmente me queira. Darei sempre tudo pelo clube onde jogo e quero sentir todo o apreço por isso. Esse será o fator decisivo quando decidir se vou ficar ou não no PSV. Portanto, o Ramalho deu indicações aí que pode realmente estar de saída da equipe holandesa. Queria saber de vocês acham que ele é uma boa para o Vasco da Gama? É um bom reforço, não é? Quero saber a sua opinião, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Deixa o seu like, é muito importante. Compartilhe o vídeo para geral, lembrando nossa meta, cara. Olha, é alcançar 40 mil e eu conto muito com a sua ajuda, beleza? Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!